Bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Foi essa a mensagem que Jesus Cristo transmitiu, conhecida como o Sermão da Montanha. E vocês já pararam para analisar o que seria bem-aventurados os puros de coração, porque verão de fato a Deus? Muitas pessoas acham que a maior glória será entrar no reino dos céus. Mas Jesus Cristo, nessa pequena frase, ele deixou tudo claro. Não basta só entrar no reino do céu, você tem que ver a Deus. E é nesse ponto que eu quero trazer uma luz, uma explicação para esta passagem. Como pode um homem velho, já adulto, se tornar ser puro de coração de fato? Meus queridos irmãos, uma das passagens que passa despercebido, é uma das passagens mais difíceis de se enraizar dentro do nosso coração, porque no decorrer da nossa vida nós adquirimos hábitos, receios, frustração, temos a alma dilacerada porque muitas pessoas nos magoamos muitas pessoas. E como voltar de novo, ser puro de coração? E Jesus Cristo, naquela conversa com Nicodemos, ele também deixou claro: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. Então olha só, ele diz que aquele que não nascer poderá ver, ele não disse entrar. E depois ele complementou: aquele que não nascer do Espírito Santo, vou corrigir, aquele que não nascer do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. E o que essas três passagens têm em comum? Porque ele disse o seguinte: se você não nascer de novo, você não herdará, você não entrará. E o que isso quer dizer nos dias de hoje? Porque para você ter de fato um coração purificado, um coração puro, meus queridos irmãos, você terá que nascer de novo. Se você não se converter o seu coração igual o coração de uma criança, de fato você não entrará no reino dos céus. E tem um ponto que eu gosto de esclarecer, que é em relação ao sofrimento que sentimos ao nosso decorrer da nossa vida. Todos os sofrimentos. Se vocês puxarem pela lembrança, vocês vão ver que teve um profeta que foi pedido para ele entregar o seu filho, para ele sacrificar o seu filho. E de toda a sua pureza do seu coração e de toda a sua obediência, ele foi e levou o seu filho para entregar em sacrifício ao Senhor. E como fazer isso no nosso dia a dia, se o nosso sentimento de fato não é assim? Olha só, meus queridos irmãos, veja bem, temos um carro e o nosso sentimento maior está no carro, né? Nós temos uma casa e temos muito sentimento pela casa. Nós temos uma conta bancária farta, não no meu caso, e temos sentimento pela aquela conta bancária. E a nossa vida começa a tomar rumo mediante a posses que temos. Por isso que Jesus Cristo disse que dificilmente um rico entrará no reino do céu. Por quê? Porque todo o seu coração está voltado para as coisas do mundo. Aonde ele disse: aonde está o seu coração, lá estará o seu tesouro. E ele complementou: buscai primeiro o reino dos céus e enraizar o seu tesouro aonde? No reino dos céus. Correto? Por muitas vezes já ouvimos que Deus escolhe os seus seguidores. Seguidores no modo de dizer, mas ele escolhe. Tanto que ele disse para os apóstolos que não foram vocês que me escolheram, eu escolhi cada um de vocês. E tem as outras passagens que ele diz o seguinte, que eu
te conhecia e te escolhi antes do ventre de sua mãe. E o que isso tem a ver com tudo isso? Hoje nós, um homem feito, uma mulher feita, cheia de imperfeições, e queremos entrar no reino dos céus, queremos habitar com Deus, queremos ver a face de Deus em toda a sua glória. Olha o que o Jesus Cristo disse: aqueles que vencerem essa vida sentarão comigo no meu trono. Olha que poderoso, vai sentar onde? No trono de Jesus Cristo. E ele complementa: assim como eu venci e sentei no trono de meu Pai. Então ele diz que para aqueles que vencerem aqui, herdarão a glória maior, que é qual? Reinar junto com Jesus Cristo, ver a face de Jesus Cristo e ver a face de Deus. Mas que para isso precisamos ser puros de coração. E como que Deus é duro, gente, é duro. Como que Deus, ele vai nos capacitar? Porque ele escolhe aquele que ele quer e capacita. Como que você vai desapegar o sentimento daquele seu carro? Que ninguém pode encostar no seu carro. Se alguém num trânsito dá um arranhão, você já desce, quer partir para violência física ou violência verbal. Você grita com a sua esposa grita com você, você grita com seus filhos, você tem um apego emocional muito pela sua casa, pela sua parentela toda, e o seu coração não é puro. Se Deus fizer isso aqui, ó, tocar em você, porque você, em suas orações, você disse: Pai, eis que quero ver a sua face, se mostre a mim, transformai o meu coração em um coração puro. E Ele sabe que a única maneira de fazer você ter um coração puro, irmãos, Jesus disse lá quando ele estava no deserto, quando Satanás veio atentar ele e disse assim: por que você não pega essas pedras e diga para se transformar em pão? E Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para você ter um coração puro e que Deus tocar em você, você vai ter que entender que o seu carro não é nada. E como você entenderá que o seu carro não é nada? Aí eu volto lá no profeta que ele pediu, que Deus pediu para o profeta sacrificar o seu filho. Como que você vai entender que o seu carro não é nada? Ele vai permitir que você perca o carro. Ele vai permitir que você perca a casa. Ele vai permitir que você passe privação de alimentos. Ele vai permitir que a sua família seja destruída, que você perca pai, mãe, filho, esposa, marido, que você perca tudo. Porque se você amar as coisas do mundo mais que a mim, você não é digno de mim. E se você quer ter um coração puro para ver Deus, você vai ter que amar a Deus de todo o coração, de todo o seu espírito, de toda a sua alma e de toda a sua força. Para isso, você não pode ter sentimento pelo seu carro, pela sua casa, por tudo que é mundano. O seu coração tem que estar convertido na obra do Senhor. Eu até entendo que temos que ter um certo tipo de vaidade, pensar no nosso alimento, pensar no nosso carro, mas o nosso coração não pode estar ali. Ter um coração puro não é fácil. E Deus escolhe aquele que de fato tem capacidade para ver a sua face, de entrar no reino dos céus. Irmão, você está preparado para ver a face de Deus, para entrar no reino de Deus? Igual Jesus Cristo disse: sentar comigo
no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono de meu Pai. Ter um coração puro é você se compadecer com a tristeza do seu vizinho, se compadecer com a dor, chorar com os que choram, rir com os que dão gargalhada, analisar e perceber que as pessoas são imaturas, falam da gente porque não entende a profundidade do impacto das palavras, nem aquilo que nós estamos sentindo. Ser puro de coração é perdoar quem nos ofende de todo o nosso coração, porque Jesus Cristo disse na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo todos aqueles que têm pecado contra mim, que pecam contra mim, que digam em verdade contra mim. Como que você quer entrar no reino dos céus sem perdoar, trazendo mágoa do seu ex, da sua ex, do seu filho, ficar olhando para o passado, não quer viver no presente, ficar culpando as outras pessoas de tudo que aconteceu na sua vida? Você tem que entender que, por muitas vezes, a maior parte do erro é nosso. E mesmo que o erro não foi nosso, foi infligido por uma outra pessoa, temos que perdoar e libertar esse fardo das nossas costas. Eu sei que ser puro de coração é levar um tapa numa face e não revidar. Ser puro de coração é você ver alguém passando fome e estender um pão, um prato de comida, um copo com água. Ser puro de coração é quando você vê alguém chorando e sentindo dor, sentir que aquilo te afeta profundamente. Ser puro de coração é você querer ajudar as pessoas de todo o seu íntimo. Não caia na conversa do adversário que nós somos falsos porque fomos muitos pecadores e hoje nos escoramos nas escrituras. Amém. Porque eu preciso do meu Pai que estás no céu para me escorar e ser santificado. Mas, irmão, a outra parte que os nossos perseguidores dizem é o seguinte, que nós somos trouxa. Não somos trouxas, temos que ser humildes. É isso, temos que ser humildes, temos que ser puro de coração. E ser puro de coração dói. Não dói ser puro de coração. A transformação do homem que era carnal para o homem que está nascendo do Espírito dói. E não pensa que a partir do momento que você entra na água do batismo e se batiza, você sai dali outra pessoa. Não, ali é só o começo. A transformação para ser puro, ela é um processo e demora anos e muitos não atingem esse objetivo de ser puro. O que você quer? Eu quero ver a Deus. Eu quero habitar no reino celestial. Eu quero olhar nos olhos do meu Pai e ouvir Ele me chamando de filho. É para isso que eu vivo e é para isso que eu estou aqui, pregando o Evangelho e falando sobre o plano de salvação para vocês. Se gostou, se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha esse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fique em paz em nome de Jesus Cristo. Amém. Mas antes de terminar, eu quero dizer o seguinte: a maior armadilha do maligno é você ter de tudo para você se sentir confortável e feliz e não procurar a Deus. Então, se você está sofrendo injustiça,
perseguição, está passando privacidade, desde alimento, de saúde, você sente que você está sendo perseguido, lembre-se, você está no caminho certo, porque Satanás só persegue aqueles que é especial para Deus. Então, se você está no sofrimento, lembre-se, o adversário sabe disso. Fique em nome de Jesus Cristo, amém. Eu vejo vocês no próximo vídeo.